Sejam bem-vindos a mais um estudo das lições da Escola Sabatina. Talvez sejas novo e estás a te perguntar o que é isso, lição da Escola Sabatina. Lição da Escola Sabatina são lições diárias, ou se não, trimestrais. E nós esse trimestre estamos a estudar a lição que fala sobre o amor e a justiça de Deus. Se você acompanhou a página, nós, a semana passada, com o irmão Daniel, estudamos a lição número 11, que falou sobre o que mais eu poderia ter feito. Foi uma pergunta de Deus para nós. E foi uma lição muito maravilhosa. E as lições têm sido assim. Por isso é que essa semana estamos a estudar a lição número 12. E no sábado à tarde, nós fomos chamados a entender que, no final, Deus tem o propósito de consertar todas as coisas. E fez-nos uma pergunta muito importante, a lição de sábado à tarde. A questão foi: o que eu e você podemos fazer para que o consertar todas as coisas seja um facto? A lição foi respondida na lição de segunda-feira, que falou sobre os 2 maiores mandamentos. Vamos retroceder e passar ao verso áureo para nos situarmos, pois que as lições da Escola Sabatina em cada lição trazem consigo o seu verso áureo. E o da lição número 12 encontramos no livro de 1 de João, o verso 20, o capítulo 4. Diz o seguinte: se alguém disser amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Sim, na lição de domingo, quando falamos dos 2 maiores mandamentos, nós levamos em conta o livro de Mateus, de uma maneira concreta, os 2 capítulos, o capítulo 22 e o capítulo 19. Nesses 2 capítulos, nós falamos do intérprete da lei e do jovem rico. O que eles apresentaram de comum? E por que é exatamente nesses versos onde nós encontramos quais são os 2 maiores mandamentos? Estas e outras perguntas nós respondemos. Por quê? Porque os 2 tinham em comum a questão de superioridade. O jovem rico queria encontrar a perfeição. Lhe foi pedido que largasse tudo quanto ele tinha. Ele não aceitou e, por consequência, ele não teve como alcançar a perfeição. O intérprete da lei mostrou a sua superioridade quando os fariseus e os saduceus não conseguiram calar Jesus e ele veio e ainda mostrou-se que poderia conseguir calar Jesus. E ele perguntou: qual é o maior mandamento? E Jesus lhe disse: os 2 maiores mandamentos são, primeiro, amor a Deus e o segundo, amor ao próximo. Eu quero tocar no aspecto de que eles eram superiores. Sabe, irmão, várias vezes nós temos essa questão em nós, dentro de nós, a superioridade. Deus é omnisciente e, por ser omnisciente, Ele sabe tudo o que nós sentimos e isso faz com que nós sejamos inibidos de receber as bênçãos. Hoje, segunda-feira, a lição traz-nos um outro tema: os 2 maiores pecados. Se existem 2 maiores mandamentos, então existem 2 maiores pecados. O primeiro maior pecado tem que ver com o primeiro maior mandamento, que é não amar a Deus. E o segundo é não amar ao próximo. O que isso tem a ver com a Bíblia? Tem muito a ver. No livro de Salmos e no livro de Deuteronômio 6, verso 5, quando aprofundamos, nós entendemos aí que Deus é um Deus geloso, é um Deus ciumento e Ele odeia a idolatria. É assim que quando nós buscamos outras coisas, sem primeiro buscar a Deus, nós estamos a idolatrar. E Deus odeia esse pecado. O segundo maior pecado que aborrece a Deus é o não amor ao próximo. Como relacioná-lo com a Bíblia? Vamos em Zacarias
o capítulo 7, verso 9 a 12. Aprofundando aí em casa, você vai conseguir entender que o sofrimento de outras pessoas faz com que Deus se entristeça, e nós somos chamados a não cometermos estes dois maiores pecados. Nós vamos continuar a entender mais questões que a lição vai apresentar. No entanto, por hoje, nós vamos ficar por aqui, entendendo que se temos dois grandes maiores mandamentos, nós também, se não obedecemos os dois, estaremos a errar cometendo os dois maiores pecados. Muito obrigada por permanecer conosco, estar aí do outro lado. Vamos terminar pedindo o auxílio de Deus, de modo que na sua grande e infinita misericórdia, amanhã estejamos de volta para falarmos dessa lição. Oremos. Eterno Deus, muito obrigada por este momento aqui. Obrigada pelo dia de hoje. Esteja conosco durante o dia, acompanhe-nos durante os nossos afazeres, salve-nos para o teu reino e perdoe os nossos inúmeros pecados. Em nome de Jesus suplicamos. Amém.